Bem, meus amados, vamos agora então à leitura do livro de Apocalipse. Nós continuamos a leitura do livro e o texto aqui é no capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Bem, aqui em primeiro lugar Jesus está relatando as obras boas que aqueles cristãos haviam praticado. Não é necessário dar uma explicação dessas obras boas, é exatamente isso que está escrito aqui. Eram as obras boas daqueles homens daquela época. E se Jesus olhasse para você hoje, ou para mim, ou para qualquer cristão aqui, como ele olha e vê, ele vai achar coisas boas. Então ele diria assim: não, você tem se esforçado, você tem amado a sua esposa, você tem feito isso, você tem feito aquilo, você tem feito aquele outro. Então, o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que conhece as nossas obras boas. Não requer muito entendimento, né? Uma busca muito profunda das Escrituras para entender o que o livro de Apocalipse está dizendo aqui para nós, o que o Espírito Santo está falando conosco. Aquilo que nós fazemos de bom, Deus reconhece. Continuando então, verso 4: tenho, porém, contra ti. Bem, meus queridos, como já falei anteriormente, Deus considera as obras boas, mas também considera as coisas erradas, as coisas ruins, as coisas que são reprovadas. Eu não falo com prazer, mas eu falo com alegria de que é a verdade. Nós devemos andar em temor e em tremor, porque as nossas obras ruins vão pesar. Não é correto quando alguém diz que nós, por sermos filhos de Deus, nós não teremos que dar contas a Deus pelas coisas ruins que fizemos. Isso não é verdade, porque a palavra diz, e até eu vou citar aqui um texto: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas pelas coisas que fizemos enquanto estivemos no corpo, sejam elas boas ou sejam elas más. Este pensamento de que o Filho de Deus não vai prestar conta alguma das coisas ruins que faz, será que ele colabora para vivermos uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de temor? Onde fica a parábola do servo mau, negligente? Onde é que fica? Como é que nós vamos entendê-la? Jesus ali em Mateus capítulo 25, depois que fala, aliás, um pouquinho antes, no final do capítulo 24, ele fala do servo mau que espancou seus conservos. Como é que nós vamos entender esta parábola? Nós não podemos, meus queridos, pegar o recheio da bolachinha, sabe? Só o recheio da bolachinha. Como os crentes gostam, né, de pegar o recheio da bolachinha. Só a parte boa do reino. Só cura. O Senhor é o que nos sara. Com meu Deus eu venço muralhas. Eu salto muralhas, né? Nós nos esquecemos que Davi venceu o gigante, mas lá na frente Davi pecou, cometeu adultério e depois sofreu as consequências do seu pecado. Então, nós devemos entender isso. Se nós não andarmos retamente, nós vamos sofrer sim as consequências. Agora, é errado também alguém definir uma coisa que pertence somente a Deus. Qual o prejuízo que alguém vai ter por não andar retamente? Não sei. A Bíblia só diz que vai ter prejuízo. Isso nós vamos saber no dia final, quando todos nós comparecermos perante o Senhor e cada um dará conta da nossa vida a Deus. Aí nós vamos saber. Até então, nós só sabemos que vamos sim prestar contas. Então aqui, olha todas as cartas, nós encontramos Jesus fazendo uma advertência. E Jesus dizendo assim: olha, se você não te corrigir, alguma coisa de ruim vai acontecer. Vamos continuar lendo essa carta então. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática
das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha aqui uma advertência. O que significa essa advertência onde Jesus diz que se tu não te arrependeres de ter abandonado o primeiro amor, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Jesus aqui está dizendo que aquela capacidade que a igreja tem de ser luz para o mundo, ela vai deixar de ter. Então aqui nós vemos já um prejuízo em relação ao galardão, porque ela não vai poder mais dar frutos, não vai poder mais alcançar os perdidos. Olha como isso é sério. Uma das coisas que são colocadas de forma muito clara nos evangelhos é que o cristão deve dar frutos, que nós, filhos de Deus, devemos alcançar os que estão se perdendo, devemos levar o evangelho para as pessoas, devemos ir e anunciar a palavra de Deus. Então aqui uma advertência, olha, sem nós vivermos este amor inicial, o primeiro amor, nós não poderemos dar frutos. Será removido o nosso candeeiro, deixaremos de iluminar o mundo. É o que Jesus está aqui dizendo. Depois no verso 6, tens contudo a teu favor, Jesus volta a falar de coisas boas, né? Tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Existia um partido de pessoas naquela ocasião, no tempo da igreja primitiva, que usava a fé para se colocar numa posição de autoridade sobre os outros crentes. Eles usavam da fé para exercer domínio sobre a igreja. Esses eram os nicolaítas. Isso era uma coisa repreendida por Deus. Deus nunca permitiu que qualquer um de nós nos assenhorasse do rebanho de Deus, ainda que tenhamos dentro da igreja autoridade. Deus coloca assim pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres para estarem agindo, atuando sobre o rebanho, mas nunca numa posição de domínio. A palavra de Deus nos adverte, dizendo, olha, nunca nenhum de vós se assenhoreie do rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus, o qual não pertence a vós, mas pertence a Deus. Então, uma advertência aqui. Mas existiam pessoas na época, que eram os nicolaítas, que não seguiam esta norma. Usavam da fé para dominar o povo. Então, aqui está essa advertência. E os cristãos de Éfeso, eles eram prudentes nesse aspecto. Eles reprovavam os nicolaítas, abominavam. Eles não aceitavam. Eles odiavam essas obras, assim como o Senhor também.